Olá, eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo profissionais de todas as áreas a se tornarem um mago da oratória. E o que é o mago da oratória, Giovanni? É você dominar os 3 tipos de oratória que eu ensino. A oratória clássica, dos gregos e dos romanos, lá de 440 anos antes de Cristo, na escola de Aristóteles. A oratória moderna, dos grandes líderes da atualidade, que daí são técnicas, são táticas, são estratégias para você se apresentar de forma persuasiva, e a oratória da espiritualidade, que é o dom. Então, a oratória clássica, a arte, a oratória moderna, a habilidade e estilo, e a oratória da espiritualidade, o dom. É isso que eu ensino. E hoje eu queria voltar lá na escola de Aristóteles. Porque lá na escola de Aristóteles, ele ensinava 3 segredos da oratória. E esses 3 segredos eram fundamentos de toda a estrutura da oratória clássica. E eu vou falar para você hoje sobre esses 3 segredos. E vou falar especificamente nesse vídeo, nessa live, sobre um deles, o primeiro, quem sabe um dos pilares bastante forte que sustenta toda a oratória clássica. Essa série de lives que eu faço todo dia, aí por volta de 6h30 da manhã, é uma preparação para a abertura do primeiro treinamento online da escola da oratória. A escola online de oratória do Mago. Eu vou abrir as inscrições lá na primeira quinzena agora do mês de dezembro, ainda em 2020. Eu quero que você participe. Mas hoje, nessa live de hoje, eu quero apresentar para você o primeiro pilar. Mas eu vou contar para você os 3 pilares. Os 3 pilares que Aristóteles ensinava e dava toda a estrutura de toda a oratória clássica era... E tem uma fórmula, são 3 letrinhas, E-L-P. E de ethos, L de logos e P de patos. Então, esses 3 pilares sustentavam toda a estrutura da oratória clássica de Aristóteles, do mago Aristóteles. E eu vou falar hoje para você o ethos. O que é o ethos, Giovanni? Então, eu vou dizer para você o que é o ethos. O ethos, ele pode ser traduzido para o português como autoridade, como um poder pessoal. Então eu vou dizer para você o que é a autoridade ensinada por Aristóteles, o que não é, o jeito certo da gente usar a autoridade, o jeito errado, e vou dar algumas dicas para você sobre isso. Então, quando Aristóteles ele ensinava, e aí eu já fiz um vídeo aí, que se você não viu ele, na live que eu fiz anterior, eu falei sobre o poder pessoal. E o poder pessoal tem muito a ver com isso, com ethos. Porque a primeira coisa que Aristóteles ensinava para todos os seus alunos era eles terem esse poder pessoal, essa autoridade. Então, o que é essa autoridade? Essa autoridade que era ensinada pela antiga oratória clássica é a autoridade, não só a autoridade percebida pelos outros, porque hoje na oratória moderna, quando a gente fala de autoridade, a gente diz que a autoridade é percebida pelos outros, não está no seu poder posicional. A autoridade não está nos seus currículos, não está na sua graduação, a autoridade não está na experiência que você tem de tempo de serviço. Hoje, quando a gente ensina a oratória moderna, a gente fala dessa autoridade que tem que ser percebida pelo outro. Então, quando a gente fala lá na oratória clássica, é um pouco diferente. A oratória ela tinha que estar mais sustentada na pessoa, primeiro na pessoa. E aí, por isso que Aristóteles ensinou Demóstenes, que era um gago, a se transformar no maior orador da Grécia Antiga e se tornou um grande governador de Atenas. Então, por que ele ensinava isso? Porque Aristóteles entendia que quando a pessoa dominasse a si mesmo, quando ela percebesse nela todo o poder pessoal que ela tinha, toda a capacidade que ela tinha, ela conseguia se colocar na frente de uma pessoa ou de uma multidão e ela conseguia desenvolver bem a sua oratória, ela conseguia desenvolver bem
a estrutura daquilo que ela organizou para apresentar. Então, quando eu falo de ethos na antiga Grécia, eu falo do poder pessoal. Quando eu falo de ethos na oratória moderna, eu falo dessa autoridade percebida nos outros. Então, por isso que eu não tenho como ensinar uma coisa sem a outra. Se compõe, se junta. Então, a oratória hoje é uma arte, mas é também uma habilidade, então ela é uma ciência. Ela é uma ciência, é conhecimento de aprendizado profundo, de grandes informações, complexas informações, mas que dá para transformar isso em simples. Eu consigo hoje, com esse conhecimento, com toda essa bagagem, eu consigo, em qualquer tipo de apresentação dos 5 propósitos da comunicação, eu consigo organizar uma estrutura de uma fala em menos de 10 minutos, com o meu método. Então eu consigo organizar a minha estrutura da minha fala e vir aqui fazer um vídeo, fazer uma live. Não tenho colinha nenhuma, eu estou falando para você por quê? Porque eu tenho um padrão de falar e dentro desse meu padrão eu consigo fazer uma live, eu consigo fazer uma entrevista para televisão. Então tem algumas regrinhas, tem algumas táticas para falar para televisão, assim como tem umas regrinhas para falar para rádio, e assim como tem umas regrinhas para informar alguma coisa para a comunidade, para a minha equipe, ou algumas regrinhas se eu tiver que convencer. Então, por exemplo, se eu tiver que ir lá agora em qualquer cliente e eu conversar com ele, tem uma estrutura, tem uma forma, tem um método. Então, quando eu sei isso, eu tenho uma autoridade em mim relacionada a todas as situações e aí eu consigo obter resultado, que é o sim. Então, o que é essa autoridade? É isso que eu estou dizendo para você então. É você ter uma capacidade, um poder pessoal. E esse poder pessoal te dá segurança, confiança para você falar de forma clara, objetiva e confiante. Então, o que é essa autoridade? É isso. É você ter o poder pessoal ensinado por Aristóteles, mas também ter essa autoridade percebida nos outros lá, na oratória moderna. Então, quando eu domino isso, eu passo a ter a ideia e o conceito que eu estou criando do mago da oratória. E quando você se torna um aprendiz, você passa então a entender e aprender tudo isso, e você só vai sair da varinha branca do aprendiz lá para a varinha preta do mago com a sua participação. Não tem como eu pegar e fazer assim, eu dar um toque em você mágico e de repente você vira um mago da oratória. Mas você vai virar um aprendiz. E o aprendiz começa a aprender toda a sequência técnica, toda a sequência estratégica e toda a sequência tática com pequenas dicas que ajudam você a entender. Então, hoje, por exemplo, eu estou falando dos 3 fundamentos da oratória clássica. ELP, não esquece mais, E de ethos, L de logos e P de patos. Então, eu vou fazer um vídeo para cada um dos 3 fundamentos. Hoje é ethos, o próximo vídeo eu vou fazer sobre logos e o outro é sobre patos. Quando você domina só esses 3 fundamentos, já faz uma grande diferença na sua experiência, no seu dia a dia pessoal e profissional com relação ao seu oratório. E por incrível que pareça, a oratória faz parte de tudo. Seja para você ir comprar pão na padaria, seja para você comprar alguma coisa que você precisa em qualquer lugar, seja para você andar pela rua, seja com seus colaboradores, seja com os seus superiores, se você trabalha, mas seja seus clientes, se você é um profissional liberal. Então, assim, a oratória ela se encaixa em tudo. Por quê? Porque a oratória é comunicação. Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas, e aí nós temos que, infelizmente, que colocar uma culpa nisso também, uma culpa no sentido de que isso é um prejuízo para a população em geral, que isso não é ensinado em lugar nenhum. Em nenhum momento na escola, por exemplo, quando a gente estudava comunicação em português, se falava sobre oratória. Então a gente não aprendeu no ensino fundamental, não aprendeu no ensino médio, não aprendeu na academia técnicas, estratégias e conhecimentos relativos à comunicação persuasiva.
Então a pessoa sai de uma universidade com uma profissão e ela no outro dia ela não sabe o que fazer com a profissão. E aí a grande maioria das pessoas acabam por não ter essa segurança da profissão e a segurança de saber vender a sua profissão, ela acaba fazendo mais uma especialização, e mais uma especialização, e mais uma especialização, às vezes um mestrado, quer fazer doutorado, e quer fazer porque ela acha que falta alguma coisa. E na verdade, a partir do momento que ela tem, aqui eu tenho uma varinha, que a varinha que é uma ferramenta do mago. Mas eu acredito assim, que a partir do momento que você sai da faculdade com uma ferramenta, e se você é um advogado, você sai com a ferramenta do advogado, se você é um nutricionista, você sai com a ferramenta do nutricionista, do enfermeiro, do médico, do engenheiro, você tem já o ethos, você já tem a autoridade para fazer com que essa ferramenta ela dê para a sua vida pessoal um retorno pessoal e profissional que você possa viver com essa ferramenta. Mas daí o que a gente percebe? Que todo aquele conhecimento acadêmico, aquele conhecimento técnico, toda aquela experiência que você adquire durante o período que você está na academia, muitas vezes depois a pessoa sai e não sabe o que fazer com ela. E aí, o que é isso? Muito é por não saber usar os recursos da oratória. E às vezes a pessoa acha que oratória, e aí isso daí é o jeito errado, a pessoa acha que oratória é só falar. Ah, eu preciso aprender a falar em público, então eu vou fazer um curso de oratória. Não, oratória não é para aprender a falar em público. Oratória é para aprender você usar a sua comunicação de forma persuasiva, clara, objetiva e confiante. E outra coisa, oratória é para você aprender a falar com uma meta. Aprender a estruturar a sua fala, seja com uma pessoa, para criar relacionamento, criar amizade com uma ou com uma multidão, para você gerar influências e ter uma vida social melhor. Então oratória não é só falar em público. E a grande maioria das pessoas acredita que oratória é falar em público. Então ela acaba fazendo curso de oratória para aprender a falar em público. E outras pessoas acabam dizendo assim, eu já sei falar em público. E daí acha que não deve fazer oratória. Não, você deve se inscrever. Você deve virar o mago do oratório. E esse mago do oratório, quando você vira esse mago do oratório, é isso. Você aprende uma comunicação persuasiva, que é uma comunicação com uma meta, para uma pessoa ou para uma multidão. E você decide daí. Se você quer transformar esse seu conhecimento também numa ferramenta para você desenvolver as ferramentas que você já tem, a experiência que você já tem em qualquer área que seja, por isso que eu disse que eu ajudo profissionais de todas as áreas, porque indiferente em qual área você está, a partir do momento que você aprende essas ferramentas, essas técnicas, essa estratégia, essas táticas e esses fundamentos, a sua vida vai mudar. Por isso que a gente diz que o projeto do Mago diz assim, tudo pode acontecer. Por que tudo pode acontecer, Giovanni? Porque você vai começar a abrir a sua mente, vai criar opção e vai criar oportunidades que você nem imagina. Então, quando você aprende a oratória dessa forma, que é mais do que só falar em público, você começa a adquirir um poder pessoal e esse poder pessoal, ele coloca oportunidades para você que você desconhecia. Se você trabalha numa empresa, você vai começar a perceber que lá na empresa aonde você trabalha tem oportunidades. E que às vezes essa oportunidade é ocupada por uma pessoa que até tem menos experiência e conhecimento e menos ferramentas do que você. Mas se você não é empregado e você é um profissional autônomo, você vai aprender que com essas ferramentas você consegue resultados mais rápidos, resultados de vendas ou de persuasão ou de convencimento que você não sabia, que você não sabia como aplicar. Mas se você não trabalha e está procurando trabalho, vai abrir portas para você, porque você vai aprender a se comunicar e se relacionar com as pessoas de um jeito que você nunca tinha feito. Então, quando eu aprendo isso, e aí nesse momento tudo isso tem a ver com ethos, que é esse poder pessoal, essa capacidade interior de dominar você mesmo primeiro, para depois dominar pessoas, ambientes e organizações,
E aí até você pode imaginar, mas o que é então esse ethos, Giovanni? Esse ethos é você ter autoconhecimento, conhecer tudo sobre você. Quem é você, as suas limitações, saber que você, mas eu até então eu era tímido, então crenças limitantes. Quando você domina, que você tem um autoconhecimento, você passa a entender as suas fragilidades. Você passa a entender que você tem limitações, mas não que você tem limitações. O seu cérebro, ao longo da sua experiência de vida, foi criando limitações e foi criando crenças. E com isso, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de se expor, medo da crítica, medo do que eles vão pensar de você, medo do julgamento. Então, quando você tem esse autoconhecimento e esse ethos, que eu estou ensinando, que é o primeiro fundamento da escola dos gregos, Aristóteles ensinava isso. Ele dizia que a pessoa tinha que ser tão segura de si mesmo que não tinha que se importar com essas coisas, com o que as outras pessoas pensavam, a crítica, o temor de que der errado, não conseguir gerenciar o seu cérebro na hora da apresentação. E era isso que ele ensinava. Ele ensinava técnicas de respiração, de autoconhecimento. E aí, a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, eu começo a ter a autoestima. E aí, quando eu começo a ter autoestima, eu começo a confiar mais em mim e começo a acreditar mais em mim e começo a perceber em mim que realmente eu sou diferente, que eu tenho uma capacidade, que eu tenho um poder. E aí, mesmo Demóstenes sendo gago, ele começou a ter uma autoestima com ele mesmo. Imagina uma pessoa desde a infância gago, quanto bullying ele não deve ter sofrido, quanta crítica ele não deve ter sofrido, como ele deve ter se escondido. E agora esse gago está sendo treinado e preparado pelo mago Aristóteles para se tornar um grande orador de Atenas. E aí, então, a autoestima é extremamente necessária. Então, primeiro o autoconhecimento. Aí depois eu passo a ter autoestima. E daí eu vou gerando em mim um poder pessoal. Que aí vem a autoconfiança. Então, autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. Eu começo a ficar mais confiante. E quando eu começo a ficar mais confiante, ninguém mais me segura. E aí o que começa a acontecer? O outro A. Eu começo a ficar autônomo. Eu começo a ter uma autonomia e começo a agir por conta própria, com planejamento, com decisões, com tomada de decisões, e a minha vida começa a mudar. E aí eu vou acabar chegando nisso, na autoridade ensinada por Aristóteles. 5A. Autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autonomia e autoridade. Você percebe? Então, antes de eu aprender qualquer técnica, quer ver? Mesmo que você não saiba que tem na oratória moderna, a gente ensina que tem uma linha de poder. Então, eu vou ensinar você o movimento das mãos. Aí eu vou mostrar para você a pausa. A pausa é necessária na comunicação. Aí eu vou ensinar para você a importância da autoridade. O que é que eu fiz agora? Enfatizar palavras. São regrinhas que elas são importantes quando você quer a varinha preta do mago. Quando você quer dominar todas as ferramentas. Mas se você não tiver isso e você for autêntico, do seu jeitão mesmo, você chega lá na frente com os braços abertos, um italiano que fala, que dá risada, que fala de um jeito todo característico próprio, e as pessoas vão gostar. No primeiro momento as pessoas vão rir, no segundo momento elas vão entender. E se você fala baixinho, se você tem uma... mas a minha voz, Giovanni, ela não é uma voz grave. E eu estudei que quem tem voz grave tem uma chance maior de conseguir. Sim, pode ser que tenha uma chance maior, mas está cheio de gente trabalhando em vários lugares das organizações que tem voz aguda. Então, ajuda, mas não é isso. A primeira coisa que você precisa aprender é adquirir o poder pessoal. E esse poder pessoal
ensinado por Aristóteles lá na antiga escola de Atenas, na Grécia, na oratória clássica, é isso, ethos, a autoridade, poder pessoal. Depois eu vou ensinar para você logos, que é o cérebro racional. E depois eu vou ensinar o outro vídeo, eu vou ensinar daí o pathos, que é o nosso cérebro emocional. Então nós temos um cérebro trino, e é importante você saber isso para você se interessar em ouvir o próximo vídeo. Amanhã eu vou estar aqui de novo, todo dia, entre 6h30 e 7 horas da manhã eu estou aqui para trazer conhecimento relevante para você sobre oratória, o mago da oratória. Mas não é essa oratória que a pessoa acha que é só para falar em público, não. Uma oratória que vai fazer você obter um poder pessoal para fazer uma diferença na sua vida pessoal e profissional. E quando você aprende isso, faz uma grande diferença, assim como fez na minha vida. Há mais de 25 anos ocupo os maiores cargos e melhores salários da organização onde eu estou. Em qualquer lugar que eu estou no topo. E isso faz parte de 5% dos funcionários da organização. E 1% é aqueles que estão no topo, que alcançam os melhores salários, as melhores funções, as melhores remunerações, os melhores acessos às informações da organização. Eu não falo isso para me engrandecer, não, eu falo pela experiência vivida. Então eu aprendi essas coisas, coloquei em prática esse poder pessoal e eu sou um cara extremamente confiante. Então se você me chamar agora, saindo dessa live aqui que eu estou ao vivo, e você me chamar para ir ali fazer uma entrevista na televisão, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir fazer entrevista na rádio, mas como que você está pronto, Giovanni? É isso que eu ensino. Como que você aprende a estar pronto para falar? E aí, por que eu digo que eu estou pronto? Sabe por quê? Porque a gente não fala de forma improvisada. Como eu tenho uma técnica, e tenho um método, e tenho uma estrutura, indiferente da pergunta que a pessoa vai fazer para mim, eu sempre vou ter a resposta. Porque eu não tenho a resposta só da pergunta que ela vai fazer. Eu tenho a resposta porque eu tenho uma estrutura organizada de fala que me dá a oportunidade de falar com segurança, de forma clara, objetiva e confiante, dentro do tempo que ela me der. Eu vou conversando com a pessoa que é o repórter e pergunto para ela quanto tempo nós vamos falar. Ela vai dizer, 2 minutos. E daí, então ela vai dizer, eu vou fazer uma edição de 1 minuto. Então, mesmo que eu fale 10 minutos, ela vai pegar só 1 minuto. Então, eu vou ter que ficar atento para cuidar o que eu vou falar, porque ela vai pegar uma parte dos meus 10 minutos e vai falar 1 minuto. Então, como eu sei toda essa estrutura, não é que eu vou ali falar com a repórter e eu vou falar qualquer coisa. Não, tem uma técnica, tem uma estratégia. Eu posso falar com o cara do rádio, posso falar com o cara da televisão, ou eu posso falar com uma multidão, porque tem uma técnica, tem uma estratégia. Então, eu sei que ela vai falar. Então, tem o método que eu ensino, que eu fragmento a apresentação e eu preciso fazer 2 ou 3 perguntas. Mas é necessário eu fazer 2 ou 3 perguntas. Então, não é eu chegar ali, tem uma televisão e começo a falar, sem saber o que eu estou falando, sem saber qual é o contexto do que eu estou falando. Não. A autoridade, o ethos, é você saber também, quando você se relacionar com outras pessoas, como que você vai falar, o que você vai falar, o tempo que você vai falar, como que é o ambiente onde você está falando, entendeu? Então, eu sei isso tudo porque eu sou um apresentador confiante, eu sou um mago do oratório. E isso que eu quero ensinar você a aprender isso. Então, é mais oratória, mais que só falar em público. É uma comunicação persuasiva que muda a sua vida pessoal e profissional. E o tema de hoje, ethos, o primeiro fundamento da oratória clássica ensinada por Aristóteles lá na antiga Grécia. Então, isso que é esse poder pessoal ensinado por Aristóteles é ethos. E esse ethos, que na tradução hoje é a autoridade, quando eu estou na oratória moderna, ela é uma oratória percebida pelas outras pessoas. Então, quando você está me ouvindo aí agora, no primeiro momento, se você não me conhece, você me ouve e você diz assim, gostei desse cara, mas quem é ele? Aí eu começo a dizer para você, o Giovanni, ele é um gestor público hoje, há mais de 25 anos, ele é professor universitário, palestrante do Senac, palestrante autônomo por mais de 25 anos. Então, quando você é autor de 2, 3 livros,
ele tem um canal que ele fala sobre oratória, mas fala também sobre outros assuntos. Então, ele é um especialista em saúde pública. Quando a pessoa começa a ouvir isso, aí ela começa a gerar uma autoridade da oratória moderna. Ela começa a perceber em mim que existe um conhecimento, que existe uma experiência, que existe uma autoridade, daí ela passa a ser percebida. Então, ela é percebida primeiro no meu círculo próximo, no meu ambiente de trabalho, depois ela vai se ampliando conforme eu vou avançando. Então, essa autoridade percebida, esse dia o meu netinho, eu tenho um netinho de 6 anos, aí ele disse assim, vovô, você é uma notoriedade. Eu ri quando ele disse isso. Vovô, você é uma notoriedade. Notoriedade, ele falou. Eu disse assim, por quê, bem? Ele disse assim, porque eu vejo você na televisão, eu vejo você no vídeo, eu vejo você falando e as pessoas curtem, as pessoas elas botam o coraçãozinho para você, você viu? Então no meu netinho, eu sou uma autoridade, notoriedade ainda, entendeu? Então é isso, a autoridade percebida, quando você está me ouvindo agora, essa autoridade percebida aí por você está relacionada a duas coisas. Está relacionado a conteúdo. Então, quando eu coloco esse conteúdo para você, você percebe ou não uma autoridade em mim. E está relacionado à constância que eu coloco esse conteúdo. Porque se eu coloco todo dia esse conteúdo, e você vai aprendendo, e você vai me ouvindo, e conforme você vai me ouvindo, você vai entendendo a proposta do meu treinamento, você vai percebendo em mim e vai aumentando o seu nível de relação com a autoridade que eu tenho por causa dessa consistência de informação. Então, quanto mais eu informar, quanto mais eu estiver perto de você apresentando essa informação, maior a minha autoridade. Então, você percebe que essa autoridade percebida, e se eu deixar de apresentar, vamos imaginar que hoje é a última live, conforme o tempo vai passando, você esquece de mim. E essa autoridade ela vai perdendo força. Daqui 1 ano, 2 anos, quando você me ouvir de novo, você já não sabe mais o que eu estava fazendo, você não sabe o que eu estava executando de atividade profissional ou pessoal, e essa autoridade ela está bem frágil. Então, a autoridade, o ethos, esse fundamento, tanto da oratória clássica quanto da oratória moderna, é fundamental para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. E aí eu pergunto para você agora aí, que está me ouvindo, né? Como está a sua autoridade? Como está o seu poder pessoal, focando na oratória antiga? Como está os seus 5 A's? Como está o seu autoconhecimento? Você sabe as suas fragilidades, sabe suas forças, sabe suas fortalezas, sabe as suas fraquezas? Você tem conhecimento sobre você? Você sabe como funciona o seu cérebro, as suas crenças limitantes? Será que essas crenças limitantes não estão segurando você, impedindo você de conquistar? Esse é o seu primeiro A. Então é necessário você saber esse conhecimento sobre você mesmo, esse domínio sobre você mesmo. Como está a sua autoestima? Quando você acorda de manhã, vai tomar café, e aí você tem que sair, como está a sua autoestima? O que você está gostando de como você está? Você está gostando de como está seu corpo? Você está gostando de como está seu cabelo? Você está gostando de como está a sua roupa? Você está gostando de como está a sua vida? O tempo está passando rápido. Você está gostando? Como está a sua autoestima? Como está a sua autoconfiança? Você está seguro ou você está com medo? Como estão os seus pensamentos? E por consequência, se os seus pensamentos forem desagradáveis, está gerando energia negativa. Com quem você tem andado? As pessoas que você anda, elas ajudam, elas somam ou elas prejudicam a sua vida? Elas são um impedimento para você avançar também. Porque você está cercado de pessoas que são positivas, que têm energia positiva, com pensamentos agradáveis, ou pessoas negativas com pensamentos desagradáveis. Então, como está? Como está essa relação? Como está, então, essa sua autoconfiança? E como está a sua autonomia? Você está agindo por você próprio? Você está agindo pelo seu conhecimento? Está agindo pela sua direção?
ou você está sendo direcionado e movido pelas outras pessoas? O que dizem de você tem travado você? O que dizem de você tem feito de você uma pessoa limitada que não consegue alcançar os resultados que são seus, que são merecidos por você? E aí o último A é a autoridade. Isso é a autoridade. Como está isso? E é isso que eu vim aqui para ajudar você hoje. Esse projeto, o Mago da Oratória, é fortalecer você. Primeiro, você tem que ser fortalecido. Você vai ver que todas as aulas iniciais do primeiro módulo da nossa escola, nós vamos ficar 1 ano. Nós vamos ficar 1 ano estudando tudo isso. Você vai poder ver, porque vai ser online. Então, eu vou fazer online, então você vai poder entrar no vídeo, vai poder ouvir o vídeo de novo. Então, você vai aprender tudo sobre a autoridade ensinada por Aristóteles e a autoridade moderna. Esse vídeo aqui é uma live de 50 minutos, você vai ter lá várias horas com esse conhecimento para fortalecer a sua autoridade. E como você vai ter uma varinha, você será um aprendiz. E aí você vai aprender algumas técnicas, alguns métodos e algumas táticas, vai colocar em prática e aos pouquinhos essa varinha, em vez de branca, ela vai ficar preta. E você vai se tornar um mago. Então esse conhecimento diferenciado, ele vai fazer uma diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Hoje foi ethos, a autoridade ensinada pelo mago Aristóteles, e que eu aprendi na prática, a colocar ela em prática na minha vida, e hoje eu sei também como ela funciona na oratória moderna. E aí, como eu sei também na oratória da espiritualidade sobre dom, aí quando eu falo dessa autoridade do dom, aí nós vamos aprender a entender como que funciona isso, essa autoridade no mundo da espiritualidade. Eu vou contar uma historinha bem rápida. Um dia, Jesus andando pelas ruas da Galileia, ele estava andando com seus apóstolos, e de repente ele olha e vem um general. Vinha um centurião romano. Então, um centurião era um comandante de 100. Então, vem vindo esse centurião em direção a eles. Eu fico imaginando, imagine você também, você naquele tempo, os centuriões romanos, eles tinham geralmente quando eles andavam pela rua, eles andavam com uma ordem. E eles vindo em direção aos apóstolos, com certeza, Pedro já botou a mão na espada, com certeza alguns temeram, Jesus não, mas eles temeram. E aí daqui um pouquinho eles perceberam pela forma que eles vinham em direção a eles, que eles estavam vindo para alguma decisão ou com alguma ordem relacionada a eles. E daqui um pouquinho eles se encontram. E quando eles se encontram, o centurião se dirige a Jesus. E ele diz assim: mestre, olha que interessante. Um centurião romano chamando Jesus de mestre. Ele diz assim: mestre, eu vim pedir sua ajuda. Aí o Pedro já se acalmou. Né? O centurião, ele não veio nos prender. Ele não veio com uma ordem de prisão. Ele veio para pedir ajuda para o mestre. Mas como assim um romano não pedir ajuda para Jesus? Como que pode um romano pedir ajuda para um judeu? E aí o centurião diz assim: mestre, eu preciso de ajuda. E Jesus diz assim: o que eu posso fazer por você? Ele diz assim: eu tenho um servo, que ele é bom, justo e fiel. Quando eu digo, olha só, quando eu digo para o meu servo, vai, ele vai. Quando eu digo para ele, vem, ele vem. Quando eu digo para ele, faz, ele faz. Meu servo é justo, bom e fiel. E ele está doente, mestre. E eu preciso de ajuda. E ele diz assim: mas o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor cure meu servo. Ele disse: tá bom, vamos lá na sua casa. Não. Eu também sou um homem de autoridade. Quando eu digo então para eles, vai, eles vêm, vão, eles vão, faz, eles fazem, eu sou um homem de autoridade. Então eu sei o que é a autoridade, mestre. Eu sei que se o senhor disser uma palavra, assim como eu digo para os meus servos uma palavra, eu sei, como eu sou um homem de autoridade, e o senhor também é, eu sei
que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo estará curado. Ei, que autoridade é essa? Que espiritualidade é essa? Jesus olhou para ele profundamente, parou por um tempo. Olhou para os apóstolos dele, para todos que estavam em volta, ele disse assim: nem em Israel, significa que nem entre os profetas, apóstolos, todos aqueles que vieram antes dele, nem em Israel eu encontrei. Porque ele não disse assim, nem em Jerusalém, ele disse assim, nem em Israel. Então ele pegou toda o passado de Israel. Eu encontrei homem de tamanha fé. Vai, teu servo está curado. Quando ele fez isso, o servo voltou, o centurião voltou, e quando ele estava voltando, veio ao encontro dele correndo um outro servo, dizendo: mestre, mestre, teu servo está de pé, teu servo está curado. Essa é a oratória do dom, e você vai aprender sobre ela também. Essa autoridade, essa capacidade de poder pessoal que vai transformar a sua vida, a vida das pessoas, o ambiente onde elas estiverem, e vai transformar organizações. Quer ser esse mago? Quer ser um aprendiz? Quer receber a ferramenta, a varinha branca? Na primeira semana de dezembro, nós vamos abrir inscrição para o treinamento, a primeira turma, ainda em 2020, da escola online O Mago do Oratório. É mais que oratório, é mais que só falar em público, é falar com esse poder pessoal que vai fazer uma diferença na sua vida pessoal e profissional. Valeu? Curte aí! Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Instagram, me siga aí no Instagram. Vamos fazer essa parceria juntos. E também, se quiser aprender um pouco mais, também tem conteúdo que eu coloco no YouTube, no meu canal Segredos do Oratório, e no meu canal do Facebook, Os Segredos do Oratório. Foi muito bom estar com você nessa manhã, e até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre Logos. Tá bom? E aí nós vamos entender um pouco o segundo fundamento da oratória ensinada pelo mago Aristóteles. Valeu?